Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Boa noite, queridos. Graça e paz. Bom demais estar aqui com vocês. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ativar, né? Ativar o espírito e se preparar para renovar a mente. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, bom estarmos aqui, Senhor. Obrigado por tua presença. Obrigado, Pai, porque verdadeiramente temos um propósito. Foi o Senhor que nos convocou para estarmos aqui nessa noite, cada aluno. Obrigado pela graça disponível, pela unção disponível nesse lugar. Obrigado, Pai, porque coisas vão ser ativadas em nossas vidas, o entendimento da tua palavra, os olhos do nosso coração sendo iluminados. Obrigado pelo crescimento individual que vai resultar no crescimento coletivo. Obrigado, Pai, pelos casais. Obrigado por cada jovem que aqui está. Nós te damos graças, Pai, porque essa palavra, ela vai nos tirar de um lugar de fracasso, nos posicionar no lugar que Cristo providenciou para nós. Obrigado porque existe uma autoridade do crente, existe uma autoridade no nome de Jesus, e nós vamos desfrutar disso. Muito obrigado, Pai, por esse tempo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Então, na aula de quarta-feira, nós estivemos vendo sobre a definição do que é autoridade e vendo também sobre a diferença entre autoridade e poder. A autoridade representa o próprio Deus e poder é o exercício dessa autoridade. Então, nós vimos alguns exemplos sobre essa definição e essa diferença entre autoridade e poder. Vimos também sobre a autoridade delegada. Falamos sobre José no Egito, que foi um exemplo de autoridade delegada, e também falamos sobre os três perfis de igreja: derrotada, igreja militante e igreja triunfante. Nós nos identificamos com a igreja triunfante. Falamos ainda sobre que Deus criou o homem para dominar. O homem foi estabelecido na terra para dominar. E vimos isso lá no Salmo 115, versículo 16, quando diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Então Deus estabeleceu o homem na terra para dominar toda e qualquer circunstância e dominar todos os poderes, as hostes espirituais da maldade. Deus estabeleceu o homem como governo. Falamos como o homem entregou a autoridade a Satanás. O homem ele entregou as chaves do domínio que Deus tinha lhe dado, o homem repassou para Satanás na desobediência, e vimos também as consequências da queda, o homem saindo do jardim do Éden, perdendo aquela posição que Deus tinha estabelecido, o projeto de Deus, o plano de Deus para o homem sobre a terra, ficando para trás. E hoje nós vamos começar no módulo, que vamos estudar hoje. Fica da página 66 até a página de número 73. Essas duas aulas de hoje, elas vão caminhar no módulo, desde a página 66, na matéria Autoridade do Crente, até a página de número 73. Vamos falar sobre a reconquista da autoridade. Vamos falar que Jesus recebeu toda a autoridade no céu e na terra, e também essa autoridade, ela sendo restaurada à humanidade. Ok? E vamos finalizar isso já no término da metade para o fim da segunda aula, falando sobre o diabo ou a carne. Vamos tratar sobre essas coisas. Isso está no módulo da página 66 até a página de número 73. Antes de começar, eu queria sugerir para os irmãos alguns livros. Eu sei que alguns aqui já adquiriram nas matérias anteriores, e esses livros é um investimento muito bom na sua vida. Esses 3 livros que nós temos aqui,
Eu estou estudando além do módulo com eles. Que esse aqui, a Realidades da Nova Criação, de E.W. Kenyon. Deixa eu ver quem tem esse livro já. Vocês aqui. Ok. Esse outro livro, Identificação. Identificação. Também tem, né? Muito bem. E esse livro aqui, A Igreja Triunfante. Então nós estamos também estudando dentro desses 3 livros e tem sido enriquecendo, né, o nosso material, aquilo que Deus tem para nós. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos começar aqui falando sobre a reconquista da autoridade. O homem perdeu o domínio, o homem perdeu o governo, mas essa autoridade ela foi reconquistada. Ela foi nos dada de volta, não é, por Jesus. Jesus, ele venceu uma batalha que não era dele. Era uma batalha que ele não precisava travar. Mas ele venceu por nós, em nosso lugar. Amém? Então vamos começar falando que ele, é como Jesus, ele entrou no mundo. Jesus, ele entra no mundo de forma legal. João capítulo de número 10, versículo 1. João capítulo 10, versículo 1, ele vai estabelecer aqui um princípio de como as coisas devem funcionar no reino do Espírito. Aleluia. Importante você pode até usar esse material e escrever na folha e anotando os versículos e alguns pontos extra, né? Que João capítulo 10, versículo 1, a palavra diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Então, o versículo 1, ele traz elucidação de um fato. Ele diz que existe uma maneira correta, uma maneira legal de fazer as coisas no reino de Deus. O reino de Deus, ele funciona baseado nos princípios eternos que Deus estabeleceu. Então, Jesus, ele está dizendo aqui em João capítulo 10, versículo 1, aquele que entra pela porta, esse que faz as coisas da maneira que deve ser feita, esse é aprovado, ok? Mas ele diz também que existe um ladrão, existe um salteador, que não entra pela porta, antes ele pula o muro, ok? João capítulo 10, ele está falando sobre isso. Então nós vamos ver aqui como o diabo entrou no mundo e como Jesus entrou no mundo, sendo que o diabo ele entra de maneira ilegal no mundo, não é através de uma serpente. Em Gênesis, nós não vamos ler o texto de Gênesis no capítulo 3, mas o versículo 1 a seguir vai mostrar que o inimigo ele vai usar uma serpente para poder entrar no mundo, ok? Isso é uma forma ilegal de fazer as coisas. Enquanto Jesus, ele vai nascer de uma mulher, como todos os homens entraram no mundo, ok? Jesus, ele usa a legalidade para isso. Então, nós podemos ver aqui 2 textos, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Em Gálatas capítulo 4, o versículo de número 4. Olha o que diz aqui. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Amém? Vamos repetir isso? Jesus entrou de forma legal no mundo. Amém? Nascido da mulher. É a maneira correta
Jesus ele não veio para a Terra de outra forma. Ele não chegou aqui numa nave espacial, ele não chegou aqui, não, ele nasceu como uma criança para poder então cumprir toda a lei, para cumprir todos os requisitos de forma legal, para poder resgatar o homem. Amém? Não, não houve nenhuma ilegalidade no ministério de Jesus. Tudo que Jesus fez foi obedecendo todos os princípios, todo o contexto, tudo aquilo que era exigido. Vamos ver também Lucas capítulo 2, Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2, o versículo 1. Em outras palavras, Jesus, ele obedece às regras. Amém? Ele não dá um jeitinho nas coisas. Ele faz as coisas de maneira como deve ser feito. Lucas, capítulo de número 2, a partir do versículo 1 até o versículo de número 7, vai falar sobre o nascimento de Jesus. Para ganharmos tempo, eu vou ler do 5 ao 7. Diz: a fim de alistar-se com Maria, sua esposa que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém? Então Jesus, ele nasce de mulher, ele nasce de forma legal, enquanto o diabo é aquele de João capítulo 10, versículo 1, quando diz: o que não entra pela porta é ladrão. Amém? O que não faz as coisas de uma maneira correta, essa pessoa ela termina sendo desclassificada. E isso vale para todas as áreas, irmãos, da vida cristã. Todas as questões espirituais têm uma maneira correta, uma maneira legítima, uma maneira legal de se fazer as coisas. Amém? E nós temos que seguir cada degrau, cada etapa, para podermos então crescermos em Deus, crescermos na palavra de Deus. Eu queria só forçar ou reforçar em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, ele trata disso. Ele incentiva para nós fazermos as coisas legalmente. Capítulo 2, primeira carta. 2:5. Primeira carta, segunda carta de Timóteo, no capítulo 2. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Diz assim: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Amém? Vamos também para 1 aos Coríntios, capítulo 6. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. O apóstolo Paulo diz aqui, primeira carta aos Coríntios, 6:12. Ele diz: todas as coisas me são lícitas. Aquilo que é lícito é aquilo que é legal. Ok? Então, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém? Então, é bom nós tomarmos conhecimento dessas coisas, porque às vezes nós temos pessoas que têm chamado ministerial e pessoas que terminam sacrificando o seu ministério porque elas não começam entrando pela porta. Tudo que nós fazemos no reino de Deus, seja num departamento infantil, num departamento de louvor, em qualquer área da igreja, nós temos que aprender, chegar nos lugares e entender que existem algumas normas para ser diácono. Você tem os pré-requisitos para você estar no diaconato. Existem normas para você poder
participar de algumas atividades da igreja. Existe um regulamento no rema que precisa ser seguido. E toda vez que eu estou me afastando do regulamento, não obedecendo o regulamento, eu estou prejudicando a mim mesmo. Porque o aluno que se acostuma a não cumprir as normas, ele está se prejudicando. Porque nas coisas espirituais, o exemplo é que Jesus nasceu de mulher. E ele teve que esperar 30 anos. Porque naqueles tempos, o homem só alcançava a maioridade por 30 anos. Não é interessante? No tempo de Moisés ele só saiu para poder vencer, resgatar o povo quando completou 40 anos. Porque na época de Moisés, o homem só era considerado a maioridade com 40 anos. Na época de Jesus já tinha diminuído para 30. Hoje, com 18 anos. E agora estão querendo diminuir para 16. Amém? Então, é importante que Jesus esperou a idade para ser agora uma pessoa maior de idade. E aí ele procurou João Batista. Porque João Batista era a autoridade espiritual da época. E ele entendia que precisava da bênção, do batismo, para cumprir toda a lei, para cumprir toda a justiça. Então, nós precisamos também atentar para essas coisas. Nos alegrarmos em cumprir o regulamento. Nos alegrarmos em cumprir todas as atividades que são estabelecidas. Amém? Nada, não permitir, não se permita ter nada ilegal na sua vida. Amém? Precisamos seguir o exemplo de Jesus de agir de maneira legal. Aleluia? Glória a Deus. Então, vamos aqui ver algumas pessoas na Bíblia tentaram fazer as coisas fora de ordem e não funcionou. Primeiro exemplo em Levítico, capítulo de número 10. Levítico, capítulo de número 10. Diz aqui o subtítulo: Nadab e Abiú morreram diante do Senhor. Versículo 1: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo. E sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Olha só. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor disse: Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Somente até aí. Ok? Então, esse fato aqui que nós citamos, quando os filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles decidem fazer algo que não tinha sido ordenado por Deus. Algo que Deus não tinha dito para fazer. Mas eles se acharam capazes de fazer. Eles se acharam que tinham autoridade para fazer. E eles agiram de maneira ilegal. E essa ilegalidade foi julgada. Amém? Aquilo que Deus não mandou fazer, não faça. Deus não tem compromisso com aquilo que Ele não mandou você fazer. Amém? Por outro lado, Deus vai honrar você na obediência. Quando você decide obedecer ao Senhor, alinhar o seu coração com a vontade de Deus, certamente Deus vai fazer. Existe algo interessante na oração de Jesus no Getsemane. Eu já ouvi pessoas com muito conhecimento dizerem que Jesus estava com medo de morrer. Que Jesus teve medo de morrer. Mas Jesus não teve medo de morrer. Quando Jesus ora: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade.
Mas sabe, irmãos, que Jesus ali, ele estava orando, e a base daquele texto, o contexto fica lá em 1 Samuel capítulo 15, quando Saul resolve oferecer um sacrifício, e aquele sacrifício é rejeitado por Deus, porque aquele sacrifício não tinha obediência. Então era para ele ter exterminado todos os amalequitas e todos o gado, tudo que os amalequitas tinham. E eles decidiram poupar o melhor de Amaleque, e Saul ofereceu em sacrifício. E aí quando o profeta Samuel chega para conversar com Saul, ele diz: olha, o Senhor tem mais prazer em que se obedeça à voz do Senhor do que em holocaustos e sacrifícios. Sacrificar sem ser na obediência é uma perca de tempo, é tolice, é sacrifício de tudo. Então Jesus, quando ele ora, ele está dizendo: Senhor, eu sei que o que tu mais queres de mim é a obediência. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: se é para ir para a cruz, eu vou. Amém? Se é para ir para o sacrifício, eu estou aqui pronto. Mas seja feita a tua vontade. Eu quero obedecer à vontade do Senhor. Então, o que Deus requer de nós? Obediência. Amém? Tem outro exemplo bem interessante na Bíblia, em 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas. Nós vamos abrir lá, mas nós não vamos ler tanto. Eu quero só deixar esse ponto bem fixado na mente dos irmãos. Agir de maneira legal, fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Amém? Aquilo que Deus deixou claro para você. Se Deus te chamou para você ser um diácono, fique feliz na posição de diácono. Se Deus te chamou, te deu dons para você ministrar a palavra, avance. Faça aquilo que Deus mandou você fazer. Amém? Não queira uma posição que não é para você. Amém? Vamos agir de forma legal. Jesus agiu de forma legal. Amém? Então aqui em primeiro livro de Crônicas, no capítulo 13, é aquela passagem quando Jesus, quando Davi, ele decide, ele toma a decisão de trazer a arca. 13:5 de 1 Crônicas. Primeiro livro aqui de Crônicas, diz assim: reuniu, pois, Davi a todo Israel. Versículo 6, então Davi com todo Israel subiu a Balaá. Isto é, Kiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca num carro novo e a levaram da casa de Abinadab. E Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel se alegravam perante Deus, com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tambores, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca. Olha só. E morreu ali perante Deus. Ok. Então, havia já estabelecido, Deus tinha estabelecido uma forma de como essa arca deveria ser transportada. Então ele mandou colocar argolas, 4 argolas aos lados, nas laterais da arca, e tinham duas varas. E os levitas, e somente os levitas, podiam pegar e colocar aqui e transportar. Mas Davi teve uma mirabolante ideia. Diga, ideias são coisas perigosas. Qual foi a ideia que Davi teve? Davi teve uma ideia de fazer algo melhor. E mandou fazer um carro novo, a Bíblia chama de um carro novo, puxado por bois. E ao invés de 4 homens carregar a arca, esses bois iam levando a arca. E a arca representava a presença de Deus. Só que os bois tropeçaram, a arca foi caindo, Uzá colocou a mão para sustentar, ele estava bem tensionado,
E na hora que ele toca na arca, ele é fulminado pela glória de Deus. E toda aquela festa, toda aquela alegria, ela vai se perder, porque de repente, você pode ver aqui no versículo de número 11, desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Quando na Bíblia você lê até o dia de hoje, é até o dia que foi escrito aquele texto. Ok? Não é até o dia 5, hoje é dia 3, né? Não é até o dia 3 de julho de 2015, não. Quando a Bíblia diz até o dia de hoje, que você está lendo, é até aquele dia que foi escrito o texto. Ok? Então, houve todo o desgosto. Ele estava bem intencionado. A intenção de Davi era legítima. A alegria, toda aquela festa para conduzir a presença do Senhor. Trazer a arca de volta para Jerusalém, né? Porém, ele se utilizou de um carro novo. Se você virar a página, você vai perceber no capítulo 15 que ele aprendeu a lição. Capítulo 15 diz assim, olha: fez também Davi casas para si mesmo na cidade de Davi, preparou um lugar para a arca de Deus e lhe armou uma tenda. Agora o versículo 2. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas. Ele não aprendeu a lição? Porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Ok? E aí nós não vamos continuar, porque o ponto já chegou aqui. Então, queridos, precisamos agir como Jesus agiu. Ele agiu de maneira legal. Ok? Nós também precisamos agir de maneira legal. Como é agir de forma legal nas coisas espirituais? É fazer aquilo que Deus estabeleceu para você fazer. Cumprir os requisitos. Amém? Nós não podemos pular o muro, nós temos que entrar pela porta. A porta que Deus abre, nós queremos entrar. Amém? Ninguém pode ungir a si mesmo. Ninguém pode levantar a si mesmo. Quem estabelece na igreja os dons ministeriais é o próprio Deus. Amém? Jesus concede o dom e Deus estabelece na igreja. E nós precisamos ter cuidado com isso. Precisamos amar, obedecer e a seguir as orientações. Se aquilo pode, amém, glória a Deus. Não pode, não pode. Amém? Essa legalidade que Jesus age, ela é importante para nós. Sabe que o maior profeta, eu pergunto a vocês, quem foi o maior profeta na Bíblia? João Batista, isso mesmo. O maior profeta foi João Batista. E eu pergunto, quantos milagres João Batista operou? Nenhum milagre. João Batista não abriu o mar, João Batista não curou o leproso, João Batista não fez. Tantos profetas fizeram tantas coisas, tantos milagres, mas quando Jesus vai dar testemunho de João Batista, ele diz que ele foi o maior. Na Bíblia, todos os profetas do Velho Testamento, João Batista se encontra como o maior da antiga aliança. E aí é importante uma coisa, você entender. Nós temos na Bíblia o Velho Testamento e o Novo Testamento. Você sabe disso, né? Nós temos a velha aliança e a nova aliança. Agora, quando nós falamos de velha aliança, as coisas da antiga aliança, é importante você entender que Jesus nasceu debaixo da lei. Não é? Abre lá em Gálatas 4:4 para você ver isso. E aí eu volto a citar aqui algo importante sobre João Batista. João Batista, ele foi considerado o maior de todos os profetas. Por quê? Porque ele obedeceu. Abra em Gálatas 4:4. Então, João Batista, ele agiu em obediência. Ele não fez nada além do que Deus mandou fazer. Ele cumpre exatamente o seu papel. Qual era o papel de João? João foi levantado para preparar o caminho do Senhor. O que foi que João Batista fez? Exatamente isso. Quando chegou a hora de passar para Jesus,
a tocha para Jesus, ele passou tranquilamente. Amém? Agora, Gálatas 4:4 diz algo aqui sobre Jesus. Diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob ou debaixo da lei, para resgatar os que estavam sob a lei. É só um ponto aqui importante. Jesus nasceu, Jesus viveu, Jesus morreu, tudo isso debaixo da lei. Portanto, na velha aliança. O ministério de Jesus, embora está citado no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas ele vivia debaixo da lei. E aquilo representava então a antiga aliança. Ok? Isso é importante nós compreendermos, porque, por exemplo, Jesus, quando ele cura aqueles 10 leprosos, ele diz para eles: olha, vão e se apresentem para o sacerdote. E quando eles estão caminhando, no caminho eles são curados. Né? No caminho eles são curados, porque estão em obediência. Agora veja, por que Jesus mandou se apresentar aos sacerdotes? Porque ele estava debaixo da lei, cumprindo a lei. Nós hoje não vivemos mais debaixo da lei. Então a nova aliança, ela é selada, ela é estabelecida quando Jesus morre na cruz do Calvário. Ali na cruz ele derrama o seu sangue. O sangue de Jesus sela a nova aliança. E quando ele ressuscita, nós somos o povo da ressurreição. Amém? Nós estamos agora vivendo esse tempo. Então, Jesus agiu de forma legal. Amém? Está estabelecido isso? Então, Jesus nasce da mulher. E Jesus vai viver uma vida de homem perfeito. A Bíblia diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, no passado era o Pai, a Palavra e o Espírito. Diga: o Pai, a Palavra e o Espírito. Ok? Jesus sempre existiu. E ele era a Palavra. O Pai, a Palavra e o Espírito. Quando Jesus nasce e o Verbo se fez carne, ele agora toma forma de homem, ele recebe o nome de homem, Jesus. Ok? E quando ele nasce, ali ele agora é chamado de o unigênito do Pai. Ele nasce como unigênito do Pai. Quando ele ressuscita como primogênito. Mas quando ele nasce, aqui ele nasce como unigênito do Pai, porque ele era o único filho de Deus na terra. Depois que ele morre, e aí ele vai ressuscitar, a Bíblia vai chamá-lo agora de primogênito. Unigênito quer dizer único filho, primogênito quer dizer primeiro filho. Amém? Ele era o primeiro, nós somos os demais. Amém? Ele era o primeiro filho, agora chegou a nossa vez de avançarmos. Mas qual é o ponto que eu quero colocar aqui? O Verbo se fez carne. Toda vez que alguém se converte na igreja e nasce de novo e recebe a vida e a natureza de Deus, novamente o Verbo se fez carne. Amém? Novamente o Verbo se fez carne. Então o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele vai resgatar, ou ele vai restituir a autoridade para o homem. Amém? Vai viver uma vida perfeita. Jesus, ele vai, irmãos, assim como Satanás tentou Adão, e entenda isso, que o homem foi criado com a possibilidade de cair. Deus não criou o homem para cair, mas havia a possibilidade do homem cair. Porque Deus colocou para suas criaturas, ele deu livre-arbítrio. Deus, ele não força você a fazer nada. Deus, ele quer que você o sirva com amor. Ele não vai forçar você a adorá-lo, mas você deve fazer isso a partir de você mesmo. Então, assim como Satanás teve ocasião de tentar Adão, ele também vai com a mesma proposta e a mesma tentação para Jesus.
Nós estamos agora nessa parte aqui, né, do módulo, quando fala sobre como Jesus conquistou de volta, pegou de volta. Mateus capítulo 4. Vamos ver aqui. Evangelho de Mateus capítulo 4. Nós vamos ver que assim como Adão, Jesus também foi tentado pelo diabo. Mateus capítulo 4. Vocês estão aprendendo alguma coisa? Amém. Capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Olha o que diz. Versículo 1. Diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Deixa eu fazer uma observação aqui. Tem pessoas que quando lê esse texto dizem, não, é porque o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado no deserto. Não é bem assim. Amém? O entendimento desse texto é assim. Jesus, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. E no deserto, Jesus foi tentado. Amém? Então vamos lá. Versículo 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Jesus, porém, respondeu. Amém? Então, deixa eu só citar aqui algo aqui. A gente já viu na outra aula, e podemos até abrir de novo, mas Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aí tem gente que pensa que é para resistir. Não, o diabo está tentando, eu estou aqui aguentando firme. Não, não é assim que se resiste ao diabo. Não é sofrendo que se resiste ao diabo. Se resiste ao diabo da maneira que Jesus resistiu, com a palavra, enfrentando com a palavra. O diabo diz uma palavra, você diz outra. Amém? O diabo vem com a palavra e você vai com outra, com autoridade. É isso. Foi assim que Jesus venceu. Então, Mateus 4,4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto, ou servirás. Olha só, todo tipo de tentação vai entrar dentro daquele critério lá de 1 João capítulo 2. Ou é concupiscência dos olhos, ou é concupiscência da carne, ou é soberba da vida. O mesmo tipo de tentação que foi para Adão, foi a mesma tentação que foi para Jesus. E você vai ser tentado em uma dessas três áreas, ou nas três áreas. Ok? Concupiscência dos olhos, os desejos desenfreados, né, dos olhos, da carne, ou a concupiscência da vida, a soberba da vida. Agora veja, Jesus, ele resiste ao diabo usando a palavra. Nós precisamos, irmãos, quando vem uma palavra, um pensamento do inimigo, para tentar deter você, para tentar parar você, para tirar você do caminho, para desestimular você, precisamos abrir a nossa boca e liberar uma palavra. Amém? Você precisa dizer: eu sou um homem de Deus, eu nasci de novo, eu sou justiça de Deus. Amém?
Eu sou mais que vencedor. O diabo não vai deter. Você tem que abrir sua boca e resistir ao diabo. Diga, eu resisto ao diabo falando. Eu não fujo. Quem foge é ele. Amém? E ele fugirá de vós. Tem uma Kenneth Reagan conta, no livro A Autoridade do Crente, ele fala de Smith Wigglesworth. E ele conta que Smith Wigglesworth, ele estava numa parada de ônibus, e ele observou quando chegou uma senhora, essa senhora bem chique, e um cachorrinho. Ela ia pegar um ônibus, o cachorrinho abriu a grade do portão, correu, e quando o cachorrinho... E ela, volta, volta. E ela mandando o cachorrinho de volta, e o cachorrinho lá nos pés dela, e quanto mais ela falava carinhosamente para ele voltar, calmamente, e o cachorrinho não voltava, até que ela se irritou e disse, volta pra lá. E quando ela deu um grito no cachorro, o cachorro saiu, né, em disparada, voltando para casa. E naquela mesma hora ele disse que Smith Wigglesworth não se conteve e, e deu um glória a Deus. Ele disse, glória a Deus, é assim que a gente tem que fazer com o diabo, né? E essa forma de resistir. Então nós precisamos abrir a nossa boca e falar. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Segundo Pedro 5,9 é o mesmo, fala a mesma coisa, mostrando sobre que o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, procurando a quem possa tragar. É interessante que quando nós assistimos aqueles documentários, né, não é, na televisão, e mostra que o leão, ele fica à espreita, olhando, o rebanho vai passando, aquele rebanho de animais vai passando, e o leão, ele não ataca o rebanho, mas ele fica olhando o filhotinho que se distancia do grupo, ou ele fica olhando aquele animal que está com algum problema, que está enfermo. E aí, quando o grupo se distancia, ele ataca aquela presa fácil. Porque não seja essa presa fácil. Não se distancie do grupo. Fique firme, se fortaleça. A Bíblia diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós não nos fortalecemos em nós mesmos. Nós temos que nos fortalecer no Senhor. Amém? Sabe, irmãos, usamos o celular e aí a bateria do celular precisa receber carga. Agora, tem gente que, por não ter tempo, ele dá uma carga bem levezinha no celular, 5 minutos, 10 minutos, já tira o celular e aí corre porque precisa fazer uma ligação, e no meio da ligação, às vezes, o celular descarrega. Porque ele nunca dá uma carga toda. Tem crente que é assim, que só busca a Deus, onde nós nos fortalecemos? Quando nós estamos congregando, quando nós estamos ouvindo a palavra, quando nós estamos orando, quando nós estamos juntos, servindo ao Senhor, nós estamos nos alimentando, nos fortalecendo. E sabe que quando pessoas, elas só dão uma cargazinha, elas vêm na igreja quando estão já morrendo. Aí recebem uma cargazinha, se fortalece um pouquinho, passa mais 15 dias sem vir. Vai virando uma presa fácil. Vai virando uma presa fácil. E daqui a pouco, essa pessoa se afasta do Senhor. Porque ela não está firmada, ela não está alimentada. E a Bíblia diz que aquele que se isola, insurge-se contra a própria sabedoria. Quando você vê alguém isolado, isolamento é sinal de doença. A pessoa se tranca no quarto quando ela está doente. Ela se isola, ela deixa de se alimentar, ela vai se afastando. E sabe que vira uma presa fácil. Mas nós não somos assim. Amém? Nós somos daqueles, irmãos, que não olhamos para trás. Nós somos daqueles que rompemos com todos os desafios. O inimigo se levantou, pastor furioso. Não. Às vezes é você que está fraco demais. O mesmo problema você pode enfrentar com uma postura diferente. Quem tem que fugir é o inimigo. No original, a palavra diz que fugiu apavoradamente. Ok? Eu me lembrei agora de um pregador, que Kenneth Reagan fala na pregação
sobre esse tema, autoridade do crente, quando ele diz assim, que o ministro, ele era um dos ministros que ia pregar naquele evento. E vários pastores famosos, e ele era um deles. E um dos pastores que ia pregar lá, um dos ministros, disse assim para ele. Ele disse, olha, Kenneth Reagan, eu estou botando o diabo para correr. E Kenneth Reagan se alegrou, ele disse, isso mesmo, irmão. Ele só tem um problema, ele está correndo atrás de mim. Irmãos, nós não temos que correr com medo do diabo. É o diabo que corre. Você resiste ao diabo. Mas não é resistir como aquele homem que está no ringue, levando pancada, não. Não, ele está batendo. Olha, eu estou assim, eu sou como eu estou já caindo. Né? Igual aquela música que diz, né? Quem tem Jesus gosta de cantar. Vive sempre sorrindo, né? Tropeça aqui ou... Não, meu querido. Nós não somos desses. Nós não estamos no ringue apanhando do diabo e esperando tocar a sineta para ver se a gente escapa, não. Nós resistimos ao diabo, mas é partindo para cima, com a palavra. É interessante que a armadura, nós vamos estudar detalhadamente a armadura do Espírito, temos até o slide já preparado, e essa armadura, todas as armas, irmãos, é para avançar. Não está dizendo que está protegido as costas, não. Está dizendo que está protegido a frente. É o capacete da salvação, é o escudo da fé, é a espada do Espírito, é para você avançar. Amém? Corra para cima da situação, liberando a palavra em nome de Jesus, declarando prosperidade, declarando cura, agindo com ousadia, aproveitando as oportunidades para falar de Deus, para ganhar as pessoas para Cristo, e Deus vai honrar a sua ousadia. Uma fé que não tem uma voz não é fé. O apóstolo Paulo disse, criei, por isso falei. Então, quando eu creio, eu falo alguma coisa. Amém? Então, eu preciso falar, liberar a minha fé e avançar e combater o bom combate da fé. Não é um combate que de vez em quando eu ganho, de vez em quando eu perco. Não. É um combate que todas as vezes Satanás vem e ele perde todas as vezes. Amém? Eu assisti uma ministração de Telly Osborne no Brasil, muito antiga, e ele lá em São Paulo, e ele contando que quando estava numa grande cruzada na África, ele disse que estava pregando a palavra, e você vence o inimigo com a palavra. Amém? Você não vence o inimigo com outro subterfúgio. Não é com um pezinho de coelho pendurado, não é com dente de alho, não é com trevo de 4 folhas, não é com simpatia, não é com fitinha vermelha amarrada no braço. Você vence com a palavra. Amém? E aí ele estava pregando para aquela grande multidão e de repente uma mulher gritou, endemoniada, e ela correu gritando, né? E ele olhou, ele disse, mas eu não vou deixar o diabo atrapalhar a minha pregação. E continuou pregando a palavra. Continuou pregando. E a mulher correndo, gritando, as pessoas que estavam trabalhando correram para tentar ajudá-la. E ele continuou pregando a palavra. Ele disse que aquilo começou a incomodá-lo. Aí dentro dele surgiu uma palavra. E ele pensava que estava só dizendo em pensamento. Mas ele disse mesmo no microfone. Ele disse, coitado do diabo. Coitado do diabo. Ele disse essa frase. Coitado do diabo. E quando ele falou isso, as pessoas temiam muito o diabo naquele lugar. Na hora que ele chegou, as pessoas diziam assim, olha, TL, falando de Telly Osborne, aqui tem grandes feiticeiras. Aqui a feitiçaria impera. E quando ele disse, coitado do diabo, desprezando, as pessoas ficaram assustadas. Mas uma coisa interessante aconteceu. Ele liberou uma palavra na autoridade do nome de Jesus e acabou o problema. Amém? Então, quando você se posiciona na palavra, o diabo vai fugir de você e acabou a aula. Vamos para o